Bueno. Boa tarde. Pode botar um pouco mais baixo? Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Agradecer ao Adrian por aceitar o convite. O Adrian é professor da USP, pesquisador do SEBRAP e do SEM, né? Acho que a maior parte aqui já conhece um pouco a produção dele. Hoje ele vai falar sobre uma parte das pesquisas dele, sobre movimentos sociais e institucionalização, que também está neste livro que vocês podem comprar após a fala dele, após a discussão, que a gente lançou pela coleção do IESP, e eu sou um dos co-organizadores com ele. Então, eu queria agradecer. Você pode tomar o tempo que você... 40 minutos, 45, 50. E aí depois a gente abre para as perguntas. Obrigado, Adriano. Bom, eu agradeço... Alô, pronto. Agradeço muito o convite. De fato, é um reconvite. Esse seminário está programado para acontecer na segunda-feira, dia 27 de maio, mas por motivos inteiramente alheios à minha vontade e que muito dizem respeito à infraestrutura aérea desse país, eu não consegui embarcar. Foi quase macumba esse dia, foi incrível. Eu cheguei 5 horas antes do evento aqui no aeroporto, os voos lotados, porque tinha uma coisa que eu nem conhecia, que era um grupo, uma coisa chamada K-pop, que é o Korean Pop, e tem um grupo que é o BTS, que parece que causa furor entre os jovens, e esse grupo veio para fazer uma única apresentação em São Paulo, e então todos os fãs do grupo invadiram São Paulo e lotaram todos os voos para volta. Aí eu não tive como subir, eu escrevi pro Zé, estou no aeroporto. Eu perdi o avião. Mas tem um monte de voo. Tem, mas não tem vaga em nenhum. Estou na lista de espera. E a gente ficou durante 5 horas, cada meia hora, dizendo: e aí você subiu na seguinte lista de espera? Não subi. E bom, finalmente nos conformamos com o fato do dia do lançamento original não ter acontecido. E a coisa foi tão azarada que quando eu cheguei hoje aqui, falei para você aterrissar, mandei um WhatsApp, aí você mandou uma salva de palmas, assim, conseguiu chegar. Bom, agradeço então. Estou aqui para apresentar basicamente as ideias principais de um livro que trabalhamos ao longo do tempo, colegas sintonizados com a reflexão sobre a relação entre atores sociais e instituições políticas. O título do seminário é o título do livro, Movimentos Sociais e Modos de Institucionalização de Demandas em Políticas Públicas. E, bom, vou falar um pouco do livro. Esse é o livro, ele existe. Ele foi gentilmente acolhido na coleção Sociedade Política do IESP com a UERJ. Então, o do UERJ, agradecemos a acolhida do livro, e ele é produto de um processo de reflexão que iniciou primeiro com a primeira entrada no campo, minha entrada no campo, que na época era um campo basicamente de literatura sobre sociedade civil, e vinha emergindo após uma queda na centralidade da literatura sobre movimentos sociais. Isso estamos falando, finais dos anos 2000. A minha entrada no campo foi com o primeiro texto que eu escrevi, que teve repercussões mais ou menos amplas, foi um texto chamado Sem Pena Nem Glória. Esse é um texto publicado em 2003 na Novos Estudos, que levantou uma série de críticas à forma como a sociedade civil estava sendo pensada, por uma espécie de sobredeterminação teórica do objeto a partir de teorias muito abstratas da sociedade civil, peculiarmente estilizadas e normativamente carregadas. Então é uma crítica de precisamos entender melhor esses atores na relação com as instituições. Isso foi progressivamente evoluindo até que meados dos anos, pouquinho depois de meados da década de 2000, em 2008, fundei o NEDAC, que é o Núcleo de Democracia e Ação Coletiva no SEBRAP,
onde iniciamos uma agenda de reflexão sobre isso, sobre as relações entre atores sociais, movimentos sociais, sociedade civil e Estado, e tive a enorme fortuna de contar nos primeiros anos do NEDAC com uma geração de jovens pós-graduandos e recém-doutores, brilhantes, que todos eles hoje são professores fazendo carreiras notáveis, entre eles o Zé, e dialogamos muito durante anos essa agenda sobre a relação entre Estado e sociedade civil, Estado e movimentos sociais, e fomos amadurecendo uma forma comum de pensar esses problemas. O livro basicamente recolhe essa história de amadurecimento de mais de 10 anos. Então, o livro, na verdade, é mais do que uma coletânea. Coletâneas costumam ser, digamos, reuniões de textos avulsos, algumas vezes com certa conexão temática virtuosa, mas normalmente não muita. Esse aqui é um livro que eu diria é um livro coletivo, que é diferente de uma coletânea. Ele foi escrito num processo coletivo de amadurecimento de ideias e um pouco entendendo a pesquisa empírica ao estilo do Arthur Stinchcomb, que ele descrevia no seu texto clássico sobre teoria social e construção, pesquisa empírica e construção de teorias. Ele descrevia a pesquisa empírica como o processo de construção de teoria. Então, a pesquisa empírica não é para fazer pesquisa empírica, basicamente a gente pesquisa para produzir teoria. Então, a ideia de pesquisa empírica como parte do processo de construção de teoria, e é nesse registro que esse trabalho opera, beneficiado por uma interlocução longeva entre todos nós e beneficiado por uma parceria institucional, que nesse caso inclui não apenas a coedição IESP, UERJ e Centro de Estudos da Metrópole, onde sou o pesquisador principal, mas também o SEBRAP, onde o NEDAC está sediado e que também este ano faz o seu 50º aniversário. Então, instituições fundadas no mesmo período. Então, sem mais delongas, digamos, depois dessa espécie de introdução geral da biografia do livro, eu gostaria de dizer para vocês o que achamos que seria interessante apresentar. E utilizo o plural, não é um plural majestático, é um plural mesmo. Somos em diálogo com o Zé. A gente conversou um pouco na época da primeira apresentação, o que seria interessante apresentar aqui. Obviamente, uma parte do foco da apresentação teria que ser o espírito dos argumentos do livro, porque achamos que eles são interessantes, porque achamos que a proposta que nós fazemos é uma proposta relevante. E a esse respeito, eu gostaria de apresentar aqui, digamos, os nossos argumentos sobre institucionalização, e especialmente a forma como nós lidamos com alguns dos conceitos produzidos pelo institucionalismo histórico, especialmente a ideia de encaixes, e como nós reformulamos ou mudamos a ideia de encaixes e uma certa forma de lidar com a relação entre atores sociais e instituições políticas dentro do institucionalismo, para fazer uma proposta que achamos mais útil, pelo menos para pensar certos tipos de processos de institucionalização que são característicos da pós-transição no Brasil, e eu diria da pós-transição em vários países da América Latina. Essa forma de entender está alicerçada no pressuposto da mútua constituição entre atores e sociedade civil. Então, uma parte da apresentação será sobre isso. Talvez essa parte seja um pouco abstrata, então, para tornar a nossa proposta menos abstrata do ponto de vista da apresentação, decidimos também que seria interessante trazer alguns desdobramentos mais recentes do nosso trabalho, e esses desdobramentos têm a ver com a forma como a gente está pensando em registro mais fino diferentes tipos de institucionalização, ou modos de institucionalização. Então, nós estamos trabalhando digamos, no desenvolvimento de distinções analíticas mais finas que permitam reconhecer modalidades específicas, ou tipos específicos de institucionalização, e aqui eu vou prestar atenção para um desses tipos, que é a institucionalização programática. Para dar carne à apresentação, eu vou focar comparativamente, sempre usando o México como contraponto, na assistência social, que é uma área em que atores sociais sempre desempenharam um papel relevante no desempenho da política pública, ou na operação da política pública, e eu vou focar nas organizações da sociedade civil de defesa de direitos. Esses dois exemplos permitirão mostrar digamos, o que estamos entendendo por institucionalização e como, de fato, no Brasil aconteceram processos
de extraordinária envergadura no que diz respeito à institucionalização das capacidades de ação de atores sociais. Por fim, seria, digamos, inoportuno fingir demência e fazer de conta que não está acontecendo nada no país, porque boa parte dos processos que a gente está pensando, eles vêm em registro positivo, o campo foi instigado a pensar processos num registro diferente da literatura internacional, porque era impossível não perceber que existiam processos de articulação entre atores sociais e Estado, sem que isso produzisse todas aquelas mazelas que a literatura dizia que se produziria se essas interações ocorressem, e a literatura foi levada a rever em registro crítico a literatura internacional, mas obviamente tudo isso foi provocado por um processo de expansão da capacidade de ação desses atores dentro do Estado, e hoje estamos exatamente na contramão. Hoje estamos num processo de regressão, num processo de desconstituição. Então, eu gostaria de encerrar a apresentação falando do fim desse ciclo da pós-transição e do que implica o governo Bolsonaro e a nova direita do ponto de vista da agenda da institucionalização, no diagnóstico empírico, não do ponto de vista da teoria. Digamos, o recado final tem a ver com que são hoje outros atores que estão se institucionalizando, são hoje outros interesses que estão tendo entrada nas instituições, e nós precisamos então prestar atenção a outros atores que estão inteiramente fora do nosso radar. Bom, dito isso, começo então pela categoria ou pelo fenômeno que denominamos institucionalização. Como vocês podem observar, do lado direito, exatamente, do lado direito da tela, o imaginário social, o imaginário teórico da literatura de movimentos sociais, e aí tem capas de livros relevantes no campo, ela é particularmente afeto à dramaticidade das demonstrações. Então, a literatura de movimentos sociais, ela sempre foi afeta a estudar um certo tipo de manifestação de conflito explícito, com demonstrações de natureza contenciosa na rua, e a literatura de sociedade civil normalmente ela teve um registro um pouco mais amplo e permitia pensar formas de organização coletiva de expressão menos dramática, mas mesmo assim coletivas, e vejam como a diferença entre capas da sociedade civil e capas de movimentos sociais tem uma diferença clara. A sociedade civil um pouco mais sordeira, mãos levantadas, a sociedade enfileirada para dar sua opinião, enquanto os movimentos sociais eles estão na massa, na rua, irrompendo. Para ambas as literaturas, o processo de institucionalização, o fenômeno de institucionalização, coloca problemas difíceis de serem trabalhados. Se nós olharmos para o campo, nós percebemos que ao longo da segunda metade dos anos 2000 e ao longo da última década, algumas intuições comuns começavam a se manifestar na forma de a emergência de novos termos, novos conceitos, novas palavras, que estavam tentando balbuciar algum diagnóstico sobre a novidade do que estava acontecendo no Brasil, para a qual nós não tínhamos conceitos, não tínhamos palavras, e, como sempre ocorre nessas circunstâncias, o campo começou a produzir uma polifonia. Então, um conjunto enorme de propostas, conceitos específicos para pensar a institucionalização, todos eles animados à busca de um certo diagnóstico, de entender o que estava ocorrendo. Então, uma espécie de polifonia articulada, no fundo, por uma homologia. Se nós olharmos para a literatura que pensava, por exemplo, instituições políticas, ou especificamente política pública, ao longo do começo dos anos 2000, passou-se a prestar muita atenção para aquilo que a literatura chamava de permeabilidade do Estado, porosidade do Estado. O Estado estava acusando algumas mudanças importantes que mudavam a porosidade do Estado, sua permeabilidade para o acesso de certas demandas e de certos atores. De fato, na veia corporativa, que sempre olhou para formas altamente institucionalizadas de relação entre atores sociais e Estado, passou-se a falar de corporativismo societal. A ideia de que nós estamos vendo fenômenos emergentes de institucionalização que não correspondiam àquilo que a literatura corporativa tradicional estudava, mas correspondia a um tipo de institucionalização para a qual talvez cabesse o nome de corporativismo societal, atores não vinculados ao mundo do trabalho, sindicatos, mas vinculados à sociedade civil, e essa é a miríade de atores da sociedade civil.
A literatura de movimentos sociais, por exemplo, começou a falar de repertórios colaborativos dos movimentos sociais, de repertórios organizacionais, e nessa ideia de repertórios, o que está implícito é uma relação crítica ou de alargamento conceitual em relação aos repertórios tradicionais dos movimentos sociais, que normalmente estavam constituídos por ações contenciosas. Então, a ideia de que atores sociais não só têm repertórios conflitivos em relação às instituições, movimentos sociais têm repertórios de colaboração com o Estado, a colaboração com o Estado não produz uma série de mazelas, você ser capaz de articular movimentos sociais em padrões de interação colaborativos e conflitivos ao mesmo tempo, e isso estava fora do esquadro analítico da literatura, e o campo dos movimentos sociais começou a gerar termos para pensar esse fenômeno que nós estamos chamando de institucionalização. Talvez em nenhum termos específicos essa tentativa de dar conta do novo se expresse de uma forma mais clara que em termos que produziram uma inversão simbólica ou uma inversão analítica. Então, por exemplo, passamos a utilizar conceitos como ativismo estatal. Ativismo é tipicamente uma categoria aplicada aos atores sociais. E a literatura começou a falar em ativismo estatal. O Estado, os atores do Estado estavam fazendo coisas que se supunha que eles não faziam. Estes são atores vinculados programaticamente a certas agendas, fazendo um tipo de militância ou de defesa dessas agendas dentro do Estado. Ou passamos a falar, por exemplo, a literatura que estudou o judiciário, de pluralismo estatal. E a analogia aí é clara, é com a literatura pluralista e com o pluralismo organizacional da sociedade. Isso é bom. Talvez a gente precise pensar o Estado também num sentido meio pluralista, que o Estado ele está produzindo processos internos de diferenciação, e esses processos internos de diferenciação eles são todos menos weberianos, eles produzem um conflito interno entre esses atores com agendas de autoafirmação, e há uma espécie de conflito interno ao Estado que precisa ser pensado e pode ser pensado em registro pluralista. Uma literatura tradicionalmente desenvolvida para pensar o poder social organizado, não para pensar o Estado. A parte dessa literatura que pensa o Estado é a parte da poliarquia. O poder social organizado se estuda do ponto de vista do pluralismo. Então, essas mudanças claramente dizem para nós que algumas coisas estão acontecendo. Se nós olharmos, digamos, não para o mundo das instituições e as literaturas que lidam com instituições, mas para o mundo das instituições da participação, nós possamos a falar de instituições participativas. Novamente, instituições que normalmente correspondiam a um espectro dos estudos passou a ser aplicado para pensar participação, que tradicionalmente era pensada como participação popular, participação cidadã, e começamos a falar de instituições participativas, e o campo mais fértil de estudo sobre participação no Brasil nos últimos 15 anos foi inteiramente dedicado a estudar instituições participativas. Ou passamos a falar em pluralização da representação, a ideia de que existiam outros atores exercendo funções de representação política para além dos canais parlamentares, e que esses atores eram atores oriundos da sociedade civil, aplicando um conceito que era tipicamente oriundo do mundo das instituições da representação a atores sociais. Então, esses deslocamentos semânticos dizem para nós que a literatura estava lidando, continua a lidar, continuamos à espera de um, digamos, diagnóstico de conjunto mais abrangente, com mudanças importantes para as quais nós não tínhamos categorias. Essas mudanças elas não são exclusivas do Brasil. Em Brasil elas aconteceram com uma intensidade e envergadura ímpar, se nós compararmos isso em relação a outros países da América Latina, mas a literatura latino-americanista estava também à procura de diagnósticos semelhantes. Então pensem, por exemplo, a ideia de pensar a la Sarah Chartok e os discípulos dos Collier, pensar todas as inovações democráticas na América Latina sob a rubrica arranjos neocorporativos, novamente tentando pensar alguma novidade com essas categorias. Ou os estudos do Federico Rossi sobre a Argentina, pensando em segunda incorporação. Então, uma grande segunda incorporação de interesses sociais, por analogia ou paralelismo à primeira incorporação peronista, e nesse caso pensando em incorporação peronista kirchnerista. Então, uma segunda grande incorporação ou institucionalização. Se a gente olhar, nós temos esse fenômeno. E nós aqui, os autores do livro, passamos a pensar uma parte importante dessa novidade a partir do registro da institucionalização.
Então, o que nós entendemos como institucionalização é focar não as instituições existentes, mas o processo de institucionalização, ou o processo de institucionalizar, isto é, de tornar algo instituição. E passamos a nos interessar pelos processos históricos que fizeram com que demandas, valores, categorias, recursos de ação dos atores sociais passassem a ser incorporados dentro do Estado. E isso é o que nós estávamos pensando em termos de institucionalização, com um diagnóstico agregado de que um dos fenômenos mais relevantes do Brasil pós-transição eram os processos de institucionalização de demandas de atores sociais no seio do Estado. Ou, para dizê-lo com a literatura de instituições participativas, nós dizíamos nessa literatura, foi criada uma nova camada de operação institucional do Estado. Essas instituições são uma nova camada de operação institucional do Estado, uma camada regular em que atores sociais têm funções específicas. Por que esse fenômeno que estamos chamando de institucionalização, então, coloca desafios para a literatura tradicional que mirou para os atores sociais? Essas limitações são razoavelmente conhecidas, não vou me deter muito nelas, mas rapidamente menciono. A literatura de movimentos sociais, ela é uma literatura que basicamente nasceu para privilegiar como foco analítico autores outsiders. Autores outsiders, atores anti-establishment, repertórios de ação contenciosa, e nós estávamos falando aqui de atores que não pareciam lá muito outsiders, muito contenciosos, para os quais esses registros não interessavam. Do ponto de vista da literatura de movimentos sociais, a institucionalização sempre foi pensada em registro negativo. Em registro negativo porque quando pensada do ponto de vista do Estado, se pensava, ora, como cooptação, ora, como captura dos atores sociais, ou, no melhor dos casos, como sucesso dos atores sociais que produzia necessariamente uma desmobilização. Então, a ideia de institucionalização era: você institucionaliza porque ou você é capturado e cooptado, ou você vence, mas se você vence, o ciclo do movimento acabou e então é o processo de desmobilização. Ou, se nós pensamos em institucionalização do ponto de vista do movimento social nessa literatura, institucionalização ela é entendida como burocratização do próprio movimento e desmobilização. Então, basicamente, o fenômeno da institucionalização na literatura tradicional de movimentos sociais, ele ocorre com valência negativa. Com valência negativa e com implicações nocivas para os atores. Do ponto de vista da teoria da sociedade civil, o movimento é um movimento, digamos, semelhante. A sociedade civil ela é entendida em registro habermasiano, pelo menos, como o nível institucional do mundo da vida, e há uma compreensão dicotômica ou dual entre mundo da vida e Estado. O mundo da vida ele tem uma lógica própria, o Estado funciona com lógica sistêmica, e quando o Estado procura operar sobre o mundo da vida institucionalizando, isso produz uma patologia. E essa patologia chama-se de colonização do mundo da vida, de modo que não era nesse registro difícil pensar essas interações sem lidarmos imediatamente com o registro da patologia. Ou, inversamente, quando atores sociais entravam no Estado ou no mercado, nessa literatura eles deixavam de ser parte da sociedade civil. Basicamente, a definição é normativa. Isso, na linguagem dessa teoria, se diz: a sociedade civil ela tem que ser autocontida, ela deve renunciar às tentações de ser poder político e às tentações de ser poder econômico, e se ela não renunciar a isso, ela deixa de ser sociedade civil. Então, eu estou dizendo para vocês que a maior parte da literatura que era mobilizada no Brasil nos anos 80, 90 e boa parte dos anos 2000 para pensar atores sociais não estava em condições de oferecer boas alternativas analíticas para lidar com esse fenômeno, com o processo de institucionalização. Existiam, reparem, o nosso livro, pelo padrão da capa da coleção, ele não tem foto de movimentos, né? Então nós não entramos nessa. Obviamente não foi escolha nossa. Se tivéssemos que ter colocado alguma foto, não sei como teríamos saído da provocação de não colocar o movimento aí na rua, mas enfim, nós não fizemos isso. Então, existem abordagens sim para pensar em institucionalização, muito rapidamente. Obviamente são abordagens que pensaram não os atores sociais, mas pensaram mais a relação entre atores sociais e instituições políticas, e que pertencem ao coração tradicional da ciência política. Então, digamos, o primeiro candidato óbvio para pensar em institucionalização seria o pluralismo.
O pluralismo não sabemos, ele sempre diagnosticou que a poliarquia seria impensável e inviável sem pluralismo organizacional. O que torna a poliarquia estável é pluralismo organizacional. Pense na crítica do Dow ao modelo madisoniano de democracia, que ele diz as variáveis que interessam para pensar a estabilidade institucional não são políticas, não é o desenho institucional, as primeiras variáveis são sociais. É a distribuição e divisão social do poder que torna as instituições estáveis, porque é onde há pluralismo organizacional que essas instituições podem funcionar. Isso é onde você não tem grandes concentrações de poder. Então, na literatura pluralista, sempre se pensou a ação do Estado como uma ação que eventualmente privilegiava interesses particulares mediados pelo conflito. Então, o Estado, ele pode vir a privilegiar interesses particulares nas tomadas de decisões políticas, porém, ao fazer isso, ele não constitui dominação, porque não é o único poder, nem sempre o mesmo poder que vence. Você sempre tem, pelo pluralismo organizacional, são diversos poderes que têm capacidade de vencer ou de impor sua vontade, digamos, de ganhar a disputa conforme o tema, conforme a política pública, conforme o momento. Então, é o pluralismo organizacional que faz com que o particularismo do Estado não se torne dominação. Ele varia dependendo do campo. Mas nesse registro de institucionalização tem uma compreensão de institucionalização particularmente limitada, porque você pensa em institucionalização como institucionalização dos outputs da política. Os atores sociais disputam os resultados da política. Então, o que se institucionaliza é uma espécie de particularismo, conferindo a atores particulares uma certa generalidade de interesses que o Estado confere ao tomar decisões que favorecem esses atores. Mas, para essa literatura, seria uma anomalia institucionalizar esses atores dentro do Estado, porque isso tornaria o jogo de interesses desigual. Então, não há como pensar em institucionalização de interesses dentro do Estado. E, obviamente, não somos os primeiros a fazer essa crítica para o institucionalismo. A literatura que melhor fez essa crítica para o institucionalismo, e que a fez da forma, digamos, mais articulada e a primeira a fazer essa crítica, é a literatura neocorporativa, que basicamente disputou a compreensão das democracias contra a abordagem pluralista, dizendo que a abordagem pluralista era incapaz de mostrar como funcionavam de fato as democracias, porque elas operavam através do que essa literatura chamava de estrutura de intermediação de interesses. Nas democracias existiam estruturas de intermediação de interesses, e essas estruturas concediam a determinados atores capacidade de influir na política pública por fora do circuito eleitoral. Então, famosamente, as formas de negociação tripartites. Ao fazer isso, eles faziam isso concedendo monopólio de representação. Esse monopólio de representação garantia a certos atores uma capacidade importante de ação de incidência ou influência sobre as políticas públicas, e se pensava ou se oferece um registro de institucionalização, é que é possível pensar em institucionalização de uma forma muito mais abrangente. Basicamente, é possível pensar em institucionalização com a literatura neocorporativa como regime de representação. A literatura neocorporativa disse para nós que a democracia era um compósito de regime de representação, onde o regime eleitoral era mas existiam outros regimes possíveis de representação de interesses, e ela ofereceu, digamos, ela investiu fortemente analiticamente do ponto de vista do regime funcional, pensar centralmente os atores vinculados ao mundo do trabalho, negociação tripartite, capital, Estado, trabalho e assim por diante. Nessa literatura, os atores ganhavam capacidade de influência, cedendo o controle do Estado sobre eles, e esse era o trade-off básico da literatura neocorporativa. Nós guardamos uma semelhança, guardamos um diálogo mais próximo com a literatura neocorporativa, mas o que nos parece insatisfatório é que tudo aquilo que nós estamos olhando como processo de institucionalização na América Latina cabe numa categoria indefinida na abordagem neocorporativa chamada de regime de pressão de interesses. Então, tudo que ocorre, tudo que estamos pensando como institucionalização, tem aí um regime específico, que é o regime de pressão de interesses, que seria uma espécie de incorporação ao quadro neocorporativo do mundo pluralista. E então o quadro neocorporativo diria: o mundo pluralista existe e é um regime específico, muito pouco diferenciado e normalmente, digamos, sem capacidade de olhar para processos mais específicos.
Nossa proposta, de forma mais precisa, ela dialoga substantivamente com a literatura neo-institucionalista ou com o neo-institucionalismo histórico, e em particular com o neo-institucionalismo histórico após a sua certidão de nascimento, que foi o movimento que, meados dos anos 80, levou a trazer o Estado de volta. Essa literatura contra a leitura funcionalista, ou contra leituras chamadas, na linguagem norte-americana, acadêmica norte-americana, de society-centered, que é basicamente pluralismo. Contra essas duas literaturas, esse primeiro movimento da literatura do institucionalismo histórico teve como intuito trazer o Estado de volta e mostrar que o Estado era um ator que devia ser pensado em seus próprios termos como ator, com algum grau importante de autonomia. O segundo momento dessa literatura com o qual nós dialogamos foi deslocar o foco da autonomia do Estado para pensar no efeito das relações entre Estado e atores sociais, Estado e sociedade civil. Pensem vocês a diferença entre Bringing the State by Kings, de 85, e a ideia de Embedded Autonomy, de Peter Evans, em 1992. O que o Estado faz depende da forma como ele se encontra inserido na sociedade. O que aumenta a possibilidade de ação do Estado para as políticas de desenvolvimento, que é o que Evans está estudando nesse momento, é que o Estado ele tem uma inserção, ele está inserido na sociedade, e um Estado não inserido na sociedade, ele não tem capacidade de produzir efeitos do ponto de vista da política pública de desenvolvimento. Então é uma literatura que passou a se preocupar com uma conceituação mais fina das relações entre Estado e sociedade civil, e é aí que nós travamos diálogos com essa literatura, da qual nós, digamos, somos de alguma forma continuadores, especialmente do trabalho da Cida Skocpol em Protecting Soldiers and Models, 1992, onde ela produz o chamado Polity Approach. O Polity Approach, como boa parte de todas as coisas que escreve Skocpol, que são do ponto de vista da reconstrução histórica primorosas, ele se encontra subdesenvolvido teoricamente. Skocpol é famosa por fazer isso, por fazer grandes distinções, digamos, muito potentes, mas depois a gente lê 500 páginas de um livro onde não é muito claro como estão operando essas distinções muito básicas na organização do livro como um todo. Só para lembrar, um dos debates metodológicos mais fortes do institucionalismo era como entender o que tinha sido feito em Estados e Revoluções por Skocpol, porque Skocpol tinha descrito sua operação em 2 parágrafos, e os leitores especializados não concordavam em que Skocpol tivesse feito aquilo que ela dizia que tinha feito nessas 500 páginas. Então tem todo um debate muito especializado interpretando Skocpol contra Skocpol para dizer, não, veja, ela não disse nem fez exatamente aquilo que ela estava dizendo. Então não é diferente com a Polity Approach. O Polity Approach basicamente diz que há uma relação entre atores institucionais e entre atores sociais e instituições, e que dessa relação, interação, derivam padrões diferentes daquilo que atores podem fazer com maior ou menor sucesso. Uma das inovações do Polity Approach, ou do approach da abordagem da Polity, se vocês quiserem, ou da Policy, se quisermos traduzir de alguma forma, é a categoria, o conceito mais do que categoria, de institutional fit, ou se quiserem traduzir, encaixe institucional. O encaixe institucional dá densidade conceitual à ideia aos resultados das interações. As interações produzem encaixes institucionais. E Skocpol define o encaixe institucional como um ponto de acesso ou entrada preferencial ao Estado. Então, os atores têm pontos de acesso ou entradas preferenciais ao Estado. Mas é tudo o que ela diz, e a partir da noção de institutional fit, ela escreve um livro primoroso, mas digamos, uma subespecificação do conceito. Então o conceito encerra para nós uma ambiguidade relevante, que ele pode funcionar simplesmente como uma adequação externa dos atores sociais ao entorno institucional. Então, como adequação externa dos atores ao entorno institucional, isso corresponde ao bordão tradicional da literatura institucionalista, que é institution smart.
Então, basicamente, as instituições são constrangimentos da ação dos atores. Se os atores sabem utilizar esses constrangimentos favoravelmente, eles têm mais condições de sucesso. Aí a Scopus não estaria propriamente produzindo nenhuma inovação analítica, a não ser traduzindo certos, digamos, pressupostos gerais da literatura neo-institucionalista para um campo específico de estudos, que seria o estudo da relação entre atores sociais e instituições. Mas a Scopus produz oferece uma outra definição, uma outra compreensão do encaixe, que os encaixes eles não são apenas essa adequação em que, por exemplo, o movimento feminista no contexto da reconstrução nacional dos Estados Unidos, ele se estabeleceu e operou em nível federativo, porque as organizações do movimento feminista operavam a nível estadual, e essa organização estadual federalizada correspondia virtuosamente com a estrutura de funcionamento do federalismo americano, e isso potenciou a ação do movimento. Esse é um tipo de adequação externa. O que Scopus disse para nós é que os atores também podiam construir os encaixes. E isso ela chama de engineering fit, que podemos traduzir como arquitetar encaixes. Não temos a metáfora para o mundo da engenharia, mas podemos utilizar o mundo da arquitetura. Então, atores arquitetam encaixes. Agora, se os atores arquitetam encaixes, isso significa que o que aparece como um constrangimento institucional não é exógeno à ação dos atores. O que aparece como um constrangimento institucional é produto da ação dos atores, porque os atores constituem esses encaixes nas instituições. E isso leva a fazer uma apreciação diferente da ideia de encaixes. Então, nós fazemos render na releitura de Scopus essa segunda versão de encaixes e postulamos duas críticas principais a Scopus que pretendemos superar ou fazer, digamos, suprir com uma proposta analítica distinta. A primeira é que uma parte importante da abordagem de Scopus e do neo-institucionalismo histórico tem uma compreensão contextualista de instituições. Uma compreensão contextualista de instituições significa uma compreensão em que atores sociais são o contexto da ação do Estado e o Estado é o contexto da ação dos atores sociais. Isso é uma compreensão contextualista. Até ali nada além de institutions matter, mas não há nenhuma relação endógena entre atores e instituições. E isso que nós queremos fazer. Então, digamos, questionando a ideia de contextualismo, nós propomos a fazer uma abordagem interacionista mais radical. Não, obviamente, não assumimos, não se trata de uma tese heróica, em que tudo aquilo que ocorre no Estado é produto necessariamente de processos endógenos em relação a atores sociais. Há uma parte da política pública que responde a processos endógenos, mas se você está estudando a relação entre atores sociais e instituições, a abordagem mais interessante é utilizar uma abordagem que pense esses processos endogenamente, e não esses processos do ponto de vista exógeno. A segunda crítica que a gente faz a Scopus é que em Scopus os encaixes eles permanecem inespecificados. Então, encaixes são pontos de acesso, formas preferenciais de entrada do Estado, mas há muitos encaixes diferentes. Uma coisa é você sentar para jantar com o secretário de Educação, outra coisa é você produzir uma legislação, outra coisa diferente é você produzir um corpo de consultivo ou uma instituição participativa, ou fazer com que o Estado utilize suas categorias de compreensão do mundo para produzir política pública. Todos eles são encaixes em Scopus, tudo isso aparece indiferenciado na categoria encaixes. Então, na nossa compreensão, em Scopus não existem distinções analíticas para pensar a variação horizontal dos encaixes. As diversas formas como os atores, de fato, acabam se institucionalizando no Estado. E isso leva ao nosso debate mais recente, ao trabalho mais recente que eu e eu estamos fazendo, que é pensar em tipos de institucionalização. Por sua vez, há uma outra dimensão descuidada na noção de encaixes de Scopus, que é uma dimensão vertical. O que significa a dimensão vertical? Ter condições de sentar, ter o acesso privilegiado por um ponto de entrada a um funcionário gestor específico, uma coisa ter isso com o prefeito é outra, ter isso com o governador é outra, ter isso com o presidente é outra coisa diferente. O encaixe do ponto de vista da sua morfologia básica é igual, mas ele opera em níveis de autoridade diferentes. Então, onde os encaixes atuam, importa. E em Scopus não há nenhuma palavra sistemática a respeito da variação no nível de autoridade em que os encaixes operam. Então, se nós temos uma variação horizontal de encaixes e uma variação em que nível de autoridade esses encaixes operam, nós estamos pensando que, de fato, os encaixes podem operar de forma articulada.
e se operam de forma articulada, e isso ficará mais claro quando olharmos o exemplo da assistência social, se operarem de forma articulada, nós podemos pensar em configurações de encaixes. Então, o nosso desafio é pensar não o encaixe, mas pensar em configurações de encaixes, como essas diferentes entradas dos atores no Estado estão relacionadas umas com as outras, mudando a capacidade de ação dos atores. Então, rapidamente para encerrar, o que seria a nossa proposta analítica com base, o livro todo está construído com base nessa proposta, os diferentes capítulos exploram diferentes movimentos sociais reconstruindo os processos de institucionalização, e eles seguem basicamente três elementos que os unificam do ponto de vista da proposta analítica. Primeiro, o pressuposto da mútua constituição entre atores sociais e Estado. É um pressuposto, você pode assumir ou não, nós o assumimos. Não somos, obviamente, os primeiros a fazer isso. A literatura clássica, a sociologia clássica ou a filosofia clássica já tinham propostas a esse respeito. O marxismo sempre pensou que a relação entre sociedade civil e Estado é uma relação de interioridade e não de exterioridade, porque a sociedade civil era a chave para a compreensão do Estado. Então, na verdade, o Estado é produzido pela sociedade civil, né, no registro marxista. Então, não somos os primeiros a fazer isso. O que nós estamos fazendo aqui é uma leitura de mútua constituição sem reduzir sociedade ao Estado, o Estado à sociedade. Quem reduziu o Estado à sociedade foi, digamos, uma leitura em que a sociedade é a chave do Estado, é uma literatura tradicional marxista, mas o hegelianismo fez o inverso. Leu a sociedade como superada no Estado. Então, pode-se fazer leituras específicas de relação mutuamente constitutiva. Nossa proposta é pensar isso como uma relação que não reduz nenhum desses polos ao outro, mas que pensa como eles, de fato, constituem reciprocamente as capacidades de ação do Estado e dos atores sociais. Segundo, trabalhamos com uma noção de encaixes, que ela é técnica, digamos, ela é conceitualmente mais precisa que a definição da Skocpol, e visa suprir algumas das limitações da definição de Skocpol, e pensamos em encaixes como sedimentações institucionais de processos de interação socioestatal de longo prazo. Então, o que é o encaixe? O encaixe é uma espécie de sedimentação institucional do que fica ao longo do tempo de um processo de interação entre atores sociais e Estado, e você pode olhar para esses encaixes. De modo que uma coisa é você ter, por exemplo, utilizando o exemplo do entry point, uma coisa é você ter uma possibilidade de sentar para negociar alguma coisa, porque o que vincula você a um funcionário de alto nível é uma relação familiar. Essa é uma possibilidade. Ter esse acesso porque esse funcionário pertence a uma rede de atores que estão negociando a política há algum tempo, e essa negociação associa de forma permanente posições políticas a essa rede de atores. Aí você está falando de dois fenômenos politicamente distintos, embora em ambos os casos você possa sentar e dialogar com a autoridade. Um é um encaixe, o outro não é um encaixe, o outro é um acesso circunstancial. Então, estamos entendendo encaixes como sedimentação, o que significa que esse processo precisa processo. Sem processo, você não consegue entender a noção de encaixes. Os encaixes, eles se manifestam como artefatos diversos, instrumentos, regras, leis, programas, instâncias, órgãos e categorias de classificação do mundo. E, finalmente, sugerimos que é possível pensar que as configurações desses encaixes, elas se articulam definindo domínios de agência. O que são domínios de agência? Em inglês, o termo é mais claro, seria domains of agency, não agency domains, significa são âmbitos em que é reconhecida a capacidade de agência de um conjunto de atores. A eles se concede capacidade especial de agir nesses âmbitos. Aos atores da assistência social se reconhece que eles são atores que podem desempenhar funções de implementação da política de assistência, que podem reivindicar recursos públicos, que podem participar dos processos de definição da política e que podem levantar demandas e contestação em relação à política de assistência. Então, nesse sentido, estamos pensando que os domínios de agência definem âmbitos de atuação legítima para esses atores sociais, e, ao fazer isso, privilegia um conjunto de atores que levaram a produzir esses encaixes em relação a outros atores. Outros atores poderiam estar tendo incidência sobre o Estado. A importância de quem construiu as instituições é que quem construiu as instituições é quem faz funcionar as instituições a seu favor. Essa é uma lição tradicional, digamos, da ciência política, vale também para esses atores. Por que importa
pensar a institucionalização do ponto de vista mais geral. Para aqueles que pensamos tradicionalmente atores sociais, institucionalização importa porque ela reduz brutalmente a contingência dos interesses dos atores sociais no longo prazo. Então, uma coisa é você ter que disputar hoje que você quer recursos para construir casa e ter que fazer isso para suas bases mobilizadas, cada governo. Outra coisa é você ter um programa que aloca recursos para isso. O resultado não é garantido, mas as condições da disputa são muito diferentes se você já tem um programa. As condições da disputa são muito diferentes se você, além de um programa, você ocupa uma posição dentro daqueles que definem como se alocam os recursos desse programa. Então, institucionalizar reduz consideravelmente a contingência dos interesses de atores sociais que passam a utilizar as instituições para se beneficiar, ampliando consideravelmente sua capacidade de incidência. Isso do lado dos atores. Do lado do Estado, a nossa compreensão é que a institucionalização ela ajuda a construir capacidades estatais. Então, não se trata apenas dos benefícios que isso traz para atores sociais. Então, se não de autodefinição e construção desses atores, e elas passam a ser utilizadas pelo Estado. Então, o Estado, ao usar essas categorias, ele muda a forma como age. Não são neutras essas categorias do ponto de vista dos efeitos que produzem em termos de produzir ou orientar política pública. Então, o Estado ele há um nível de institucionalização ou um modo de institucionalização simbólica que muda as categorias de compreensão do mundo, um modo posicional que associa estavelmente atores sociais a cargos ou constelações de atores sociais a cargos dentro do poder público,
modo de institucionalização prático que diz respeito a instrumentos no sentido da sociologia da ação pública francesa. Não sei quão familiarizados vocês estão com isso, mas uma das, digamos, da beleza dessa literatura é que ela levou a entender a gente, ou levou a entender o mundo ou a literatura de política pública, que um conjunto de dispositivos tradicionalmente descritos como dispositivos meramente técnicos, na verdade são instituições. São instituições que elas reproduzem uma determinada compreensão da relação entre atores sociais e Estado, e que elas, uma vez traduzidas, tornadas dispositivos estáveis da política, passam a fazer com que os atores que as utilizam façam coisas. Então são instituições no sentido que fazem fazer coisas os atores. Então existem cadastros, existem fórmulas específicas, existem listas, existem um conjunto de dispositivos técnicos que também são objeto de institucionalização, e finalmente institucionalização programática de órgãos administrativos, programas de políticas públicas específicas, leis, canais de intermediação, instituições participativas. Então eu tinha comentado para vocês que essa parte provavelmente ficaria muito árida, porque basicamente é uma sucessão de conceitos e como nós estamos tentando pensar os conceitos, né? Então, de fato, é difícil pensar isso a não ser trazendo algum exemplo específico. Então, a ideia dessa parte, obviamente, não é trazer um exemplo específico de aplicação, é tentar mostrar como nós pensamos institucionalização do ponto de vista de atores específicos. A abordagem ela tem afinidades metodológicas óbvias. Quando nós pensamos em institucionalização, basicamente uma abordagem que faz isso pensa em processos, pensa em estudos que normalmente têm N baixo, pensa em estudos que normalmente privilegiam abordagens fortemente relacionais e em estudos que privilegiam períodos de tempo longos, porque a institucionalização é resultado de períodos de tempo longos. Então, não há como fazer uma exposição sintética disso. Então, é preciso, o livro ele tem, todos os capítulos cobrem períodos de 20 a 35 anos no processo de nos anos da pós-transição, cobrindo migração, movimento feminista negro, movimento indígena, sanitaristas, diferentes movimentos que tiveram efeitos importantes sobre a instituição de políticas públicas e fazem essa reconstrução processual. Aqui eu estou optando por uma abordagem mais econômica do ponto de vista da exposição e vou fazer isso utilizando uma representação mais estrutural ou de arquitetura, se vocês quiserem, arquitetura de encaixes programáticos. Então, para tanto, eu vou comparar, para produzir um efeito de contraste, vou comparar a máxima inovação democrática produzida pela transição mexicana com os conselhos da assistência social. Digamos, tradicional no sentido de um conselho que corresponde a uma política organizada na forma de sistema. Então, corresponde a um dos casos clássicos de políticas e conselhos organizados em sistema. Então, se vocês olharem para esse quadro aqui, na parte inferior direita do slide, essa é a representação gráfica dos encaixes do Instituto Federal Eleitoral. O Instituto Federal Eleitoral em México, ele é uma inovação de extraordinária importância, porque a transição mexicana ela foi construída e simbolizada como um problema de alternância da presidência da República. O que tornava impossível a transição é que você tinha um partido de Estado que controlava as eleições, e ao controlar as eleições, fazia as eleições sempre funcionar para que o mesmo partido ganhasse, de modo que esse partido permaneceu no poder durante mais de 70 anos. Como resultado da transição, uma das áreas em que mais se fez mobilização e pressão foi: é preciso retirar do Estado o controle das eleições. Então, produzir eleições sem controle do Estado não é uma coisa trivial, e o modelo foi: vamos produzir um modelo de controle civil das eleições, vamos dar à sociedade civil, ou vamos produzir instituições capazes de fazer controle civil das instituições. Essa é a máxima inovação democrática produzida na transição mexicana. E ela opera mais ou menos assim. Isso que está sendo chamado aqui de DT, é porque responde a um outro artigo que eu escrevi com o Ernesto Isunza, mas são os encaixes. Nós temos, esse DT são os conselhos eleitorais que operam no nível federal, estadual e distrital, os distritais correspondendo a circunscrições eleitorais
distritais, e apenas no nível, embora a estrutura toda seja resultado dessa mobilização, apenas há atores da sociedade civil no nível federal. Então, os atores do nível federal, eles negociam, há um processo de negociação da composição desse conselho, os partidos têm que concordar com esses nomes que devem ser isentos à luz da opinião de todos os partidos, e é a partir daí que se monta o resto da estrutura. Então, é esse conselhão que define os outros conselhos inferiores, sem mais intervenção da sociedade civil. Então, aí você tem claramente um encaixe. Uma entrada específica de atores munidos de funções institucionais com condições de fazer certas coisas. Olhem para outro extremo do mesmo slide, e essa é uma representação, digamos, arquitetônica da assistência social. Se nós olharmos para essa representação arquitetônica, podemos olhar para os DT1s, que seriam um tipo de encaixe, são os conselhos gestores de políticas públicas. Então, nós temos conselhos gestores de políticas públicas no plano federal, estadual e municipal, numa forma parecida como ocorre com o Instituto Federal Eleitoral. Só que cada nível de conselho, a cada nível de conselho corresponde um fundo. E o fundo também tem participação. O fundo financia as ações. Então, para cada conselho você tem um fundo. O fundo é um segundo tipo de encaixe. E os conselhos e os fundos, eles por sua vez estão conectados a outros dispositivos. Os conselhos, eles respondem às conferências. As conferências definem prioridades gerais para a política. Nas conferências, a sociedade civil participa, define diretrizes gerais para a política. Os conselhos, eles se incumbem, entre outras coisas, de fazer com que as diretrizes gerais das conferências sejam respeitadas e traduzidas a medidas específicas dentro dos conselhos. E as conferências, por sua vez, elas estão relacionadas a fóruns da sociedade civil, que são compostos especificamente ou exclusivamente por atores da sociedade civil, não por atores públicos ou estatais e sociais, mas só por atores da sociedade civil, como espaço de adensamento da compreensão de agendas importantes para coordenar a ação entre atores sociais, sem capacidade de produzir acordos vinculantes, mas com a capacidade de sintonizar as agendas dos atores sociais. Então, vejam, você tem fóruns, conferências, conselhos e fundos repetidos nos 3 níveis da federação, produzindo uma estrutura de intervenção dos atores sociais que é muito mais sofisticada e muito mais complexa do que aquela que estamos vendo no caso do Instituto Federal Eleitoral Mexicano, que seria a máxima inovação da transição mexicana. E nós poderíamos descer ainda ao nível submunicipal. Se vocês olharem para aquilo que está fora do quadro e descendo ao nível municipal em São Paulo, nós temos 52 supervisões de assistência social, 54 centros de referência de assistência social, 30 centros de referência especial da assistência social, e nessas instâncias todas há participação social. Essa participação social ela é realizada por um conjunto de atores que pesquisas a profundidade no campo têm mostrado que são classificados nativamente pelos próprios atores como organizações da sociedade civil, pequenas, médias e as grandonas, as chamadas grandonas. Então, os convênios de operação da política estão divididos 1/3 para cada um desses tipos de atores. Toda a operação da política de assistência, ela opera através desses atores, cada um leva 1/3 dos contratos. Se nós olharmos para organizações da sociedade civil pequenas, 294, elas operam mais nos níveis locais. As médias operam no nível local um pouco mais elevado, e as grandes organizações da sociedade civil dessa área, por exemplo, as Santas Casas, elas têm acesso direto ao presidente da República, ao governador, e elas ocupam posições nos conselhos. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma profusão de mecanismos de articulação e capacidade de intervenção dos atores sobre a política pública. Isso é um domínio de agência. Isso é um domínio de agência que otorga um conjunto de atores dedicados à assistência social a capacidade de incidir sistematicamente na política, em contraposição ao exemplo mexicano. Eu disse que ia fazer isso para 2 fenômenos diferentes, um assistência social e outro organizações da sociedade civil de defesa de direitos. Então vamos ver o caso das organizações da sociedade civil de defesa de direitos, que tem a virtude de tirar a leitura setorial para fazer uma leitura do país como um todo. Então, do lado esquerdo da sua tela, vocês têm o crescimento de todas as organizações da sociedade civil
conforme a FASFIO. A FASFIO é um estudo específico do IBGE, que lança mão de dados oriundos do Ministério do Trabalho, basicamente CAGED e RAIS, e é um estudo que seleciona associações, entidades filantrópicas ou associações sem fins de lucro. A rigor FASFIO quer dizer fundações privadas e associações sem fins de lucro. Durante 10 anos houve um crescimento controlado per capita das associações, das entidades sem fim de lucro em todos os municípios do país, se explorados e ordenados do ponto de vista do seu IDH. Então, o que vocês têm, essas 5 linhas aqui, são linhas de IDH municipal, são os municípios divididos em quintis, conforme o seu IDH, e o número controlado per capita de associações em cada um desses quintis. Então vejam como há uma coisa muito interessante. Não só há um crescimento geral controlado per capita, que há um crescimento líquido ao longo do tempo nessa década, como o crescimento ele é particularmente mais elevado em municípios com pior IDH. Alguma coisa que ela é inteiramente contraintuitiva. Toda a literatura leva a esperar que você tenha uma concentração maior de associações em municípios com maior IDH, onde há mais recursos, onde há mais infraestrutura, onde há mais política, onde há mais associações. Então você espera, obviamente, uma concentração de associações em grandes cidades, onde uma parte importante da política se resolve. Aqui nós temos que o primeiro e o segundo quintil, eles têm um número maior de associações controladas per capita do que os quintis em melhores condições de IDH. Do lado direito, voluntárias a organizações, a entidades sem fins lucrativos durante o mesmo período. Embora tenha oscilações, digamos, a derivada disso é um processo de crescimento do financiamento para organizações da sociedade civil contínuo ao longo do tempo, e nós sabemos, pelo mesmo estudo de Bueno e Lopes, que o nível de transferências que ocorreu nos estados e nos municípios é maior do que aquele que ocorreu da federação para as entidades, de modo que aqui está subrepresentado o nível de financiamento que essas entidades receberam. Então, de que tamanho é esse crescimento? Só para vocês terem uma ideia da envergadura do que a gente está falando. Em 1996, existiam 107 mil entidades sem fins lucrativos. 6 anos depois, em 2002, existiam 276 mil. Isso utilizando o registro mais conservador, que dá fácil, porque se nós olharmos para o mapa das organizações da sociedade civil, os números estão por volta de 800 mil. Então, utilizando o número mais restritivo, que controla por CNPJ, temos 276 mil. O crescimento nesses anos, estamos falando de 6 anos, é de 109% de crescimento dessas associações. Mas o que permite pensar melhor o volume, o que significa esse volume, é que no universo total de entidades com CNPJ no Brasil, então aí você está colocando todo o mercado, você está colocando toda e qualquer instituição pública com CNPJ, você está colocando todo o universo organizacional do país. Essas entidades cresceram mais do que todas as outras e aumentaram a sua presença no Cadastro Geral de Empresas de 3% para 5%. Então, estamos falando de um fenômeno de proporções realmente consideráveis. Vamos entender um pouco melhor a peculiaridade desse fenômeno. Então, abrindo internamente esse crescimento, nós podemos ver o que seria o padrão esperado de distribuição de organizações da sociedade civil nos quintis de municípios por IDH, e como o caso das entidades dedicadas à defesa de direitos, inverte esse padrão. Então, se nós pensarmos de baixo para cima, vocês têm saúde, religião, habitação e assim por diante. E os dados estão apresentados em ordem inversa, então vejam vocês, saúde corresponde à parte superior, lá em cima. Então, a distribuição de entidades destinadas a trabalhar, entidades sem fins lucrativos destinadas a trabalhar com saúde, se comporta como esperado. Mais entidades, embora um número relativamente pequeno, mais entidades concentradas em municípios de maior IDH. Se vocês olharem para a religião, a mesma coisa. A religião começa a ampliar a sua presença conforme varia, em função da variação do IDH e dos municípios de IDH. Se nós olharmos, por exemplo, para a última assistência social aqui embaixo,
É a mesma coisa, tem mais entidade de assistência social em municípios, a distribuição é em municípios de maior IDH. E isso vale para todos os casos. Vejam, por exemplo, cultura, que é a verde, cultura vai crescendo e tem mais associações de cultura em municípios de maior IDH. Entidade de defesa de direitos são aquele azul aí, o maior. Entidades de defesa de direitos se concentram desproporcionalmente em municípios de baixo IDH. Isso não é espontâneo. O espontâneo é o outro. O espontâneo, digamos, o que ocorre quando você não intervém é que associações covariam com maior renda, com maiores recursos, com maior infra, com maior... Então, alguma coisa explica isso, como alguma coisa explica também o comportamento da fatia vermelha, que são patronais e associações de produtores, associações profissionais de produtores rurais. Nós não temos como abrir esse dado, então não sabemos exatamente o que ocorre ali dentro, mas a nossa hipótese para pensar essa concentração de organizações da sociedade civil em municípios menos digamos, a inversão da concentração de organizações da sociedade civil em municípios menos prósperos, é que existe um mecanismo forçando ou estimulando essa presença, e esse mecanismo que nós chamamos de institucionalização, isto é, conceder dinheiro público a atores da sociedade civil para desempenhar funções públicas de exercício da política pública aí onde ela é necessária, e é isso que está fazendo com que esses atores tenham esse peso extraordinário. Esse financiamento, essa concessão de status público com recursos para desempenhar funções públicas vem acompanhado de outras formas de intermediação ou de institucionalização, como instrumentos de alocação e gestão e fiscalização, cargos em ministérios, categorias de classificação do mundo, etc. Novamente um contraponto para vocês terem uma ideia do que estamos falando. Como ficaria o Brasil se fizéssemos a mesma comparação com o México? O Brasil é 2 vezes maior do que o México, então precisamos fazer um controle per capita, mas controlamos per capita. Podemos dobrar o número de associações. Em 2001, o dado mais otimista de associações da sociedade civil em México reportava 10.805 associações, contra 276 mil. Em 2010, com uma entidade pública criada para registrar associações da sociedade civil de forma mais fidedigna, isto é, um instituto público criado para isso, em 2010 o dado é 12.324 associações. O Brasil, fazendo os descontos da população, tem 1.100% associações a mais do que o México. Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro produzindo ações, isso é dinheiro, tem uma tradução associativa, mas você tem aí um processo muito forte de estímulo à atuação de atores sociais. Onde essas associações desempenharam funções? Elas desempenharam funções, obviamente, nos municípios menores realizando política pública, mas um lugar em que essas associações tiveram um papel importante para conectar com os slides sobre assistência social foi nos conselhos específicos destinados à defesa de direitos humanos ou direitos de populações vulneráveis. Existem outras formas de institucionalização programática, mas vamos olhar só para essas instituições participativas. Se nós olharmos para o Brasil, esse é o universo, um mapa possível do universo das instituições participativas no Brasil, em que essas entidades desempenharam funções. Esse mapa é um mapa que é resultado de um levantamento com expertos, que seguiu, ou experts, não expertos, mas experts, que seguiu uma metodologia aplicada em 5 países, Brasil, Colômbia, China, África do Sul e o México, e acabamos encontrando famílias de instituições participativas, só para dar um exemplo, então, conselhos, que é daquilo que estamos falando, existem conselhos de políticas públicas centrados em sistemas, conselhos de políticas públicas não inscritos em sistemas, conselhos de políticas públicas temáticos, que não estão nem inscritos em sistemas, são especificamente destinados a certos programas. Uma tradição conselhista que tem uma família de instituições específicas que são conselhos, e há uma família de conferências e uma família dedicada ao orçamento participativo, planos diretores participativos, audiências públicas, instituições participativas destinadas à gestão da água, como comitês de bacia hidrográfica e consórcios intermunicipais de bacia hidrográfica, e depois uma miríade de
comitês, conselhos, comissões de programas ou projetos federais, para os quais o decreto presidencial 9.759 de 2019, corrigido pelo seguinte decreto presidencial de 9.784, teve efeitos devastadores, porque extinguiu boa parte desses conselhos. Então, aqui você tem um conjunto de atores financiados com dinheiro público, munidos de espaços institucionais para agir sistematicamente. Como eu disse para vocês que ia fazer alguma intervenção rápida sobre a conjuntura, já me encaminhando para o fim, para mostrar como podemos pensar isso em termos um pouco mais gerais e os efeitos da conjuntura. Se nós olharmos para esses espaços institucionais em que esses atores todos têm capacidade de ação e fizermos alguma comparação, essa comparação é oriunda do mesmo estudo que fez o levantamento das famílias e instituições participativas, podemos tentar sistematizar onde há experiências relevantes de controle social sobre o Estado e comparar todos os países. Essa aqui é uma comparação apenas entre México e o Brasil.